aí. Então, olha só. Aquilo que a gente estava falando, né? E, de novo, né, gente, esse exemplo aqui, todos esses exemplos que são dados aí, vocês podem refazer, né? Vocês devem refazê-los como uma forma de estudo para a prova também, né? Vai ter a lista, tem um monitor, vocês vão ter as aulas em PDF aí, que eu vou colocando na plataforma. E esses exemplos, a ideia é que vocês refaçam sozinhos depois, sem olhar a resolução, né? Porque quando se faz sem olhar, tem Emerson, é o Rafael, não sei se você lembra aí do período passado. Logo mais eu vou passar para vocês. O Emerson está perguntando aqui se tem monitor. Eu vou passar, ele vai me passar, né, como que vai ser a forma de contato. Deve ser lá pelo YouTube, talvez, pelo Facebook. Mas temos um monitor, que aí vocês vão procurá-lo para as dúvidas das listas. Tá? Bom, então esse exemplo é o seguinte, ó, o perfil de velocidade não linear, aqui, ó, então é esse perfil não linear, para o escoamento de um fluido newtoniano em um tubo. Então, na verdade, a gente está vendo aqui o que parecem duas placas, desenhar um tubo reto aqui, certo? E aí a gente veria a gente estaria vendo ali, né? Entenderam? Esse perfil parabólico aqui, que seria uma concha ali, né? Bidimensional, tá? Certo? Então isso aqui é um corte longitudinal, né? Tá? De um tubo. Então é dado pela equação abaixo, essa expressão aqui, ó, o de y igual a isso daqui. Onde V é a velocidade média, tá? Então esse 3V aqui que é a velocidade média. Se a gente tivesse passado aqui fizesse uma média dessa função aqui, né? Então esse V aqui é a velocidade média. É uma forma de ver o perfil de velocidade. A gente vai ver isso com mais detalhe em análise diferencial. Por enquanto, tem que aceitar isso, tá? Então isso aqui normalmente vai ser dado. Linear, anteriormente. Quadrado, ou Pascal segundo, né? A velocidade média 0,6 metros por segundo, e o H, a distância aqui, poderia ser o raio do tubo, se você quisesse. 100 milímetros. E a tensão de cisalhamento em um plano paralelo às paredes e passando pela linha de centro. Né? Então, passe aqui no meio. Tá? É obtido por isso, né? Isso que eu estou falando. Por isso que a gente carregou esse middle dy por um longo tempo. Né? Ok? Acho que eu caí aqui, ó. Voltei, galera. Não. Caiu mesmo. Todo mundo aí de volta? Tudo certo agora? Voltei agora. Tá certo aí, galera? Alô? Tudo certo, beleza, Wesley? Tudo certo. Eu tava travando bastante agora há pouco.
uma melhorada. Tá, beleza, obrigado. Beleza. Então, o que a gente estava vendo aqui é esse exemplo aqui, né, do escoamento em um tubo. Esse é o perfil de velocidade, ele quer a tensão de salhamento na parede inferior e a tensão de salhamento em um plano paralelo às paredes, passando pela linha de centro. E aí o que eu estava falando é que a conveniência de ter escrito, né, esse tipo, a expressão da tensão de cisalhamento dessa forma, é que tendo o perfil de velocidade, o de y, a gente consegue escrever a tensão de cisalhamento, tá? Sabendo o perfil de velocidade e a viscosidade para esse tipo, né, para essa simplificação, né, claro que a gente vai ver mais para frente que a gente pode ter casos bem mais complexos, né? Mas para esse caso simples aqui, a gente tem uma maneira bem simples, né? E para casos físicos simples, a gente tem uma maneira bem simples de determinar a tensão de cisalhamento em função do perfil de velocidade e da viscosidade. Bom, então a gente sabe que o U de Y, né? Aqui eu poderia ter colocado um U de Y aqui, é dado por essa equação. Então a tensão de cisalhamento ela pode ser determinada em todos os pontos avaliando o gradiente de velocidade, né? O que é o gradiente de velocidade? É o du dy, né? É quanto a velocidade varia com y. Então du dy, derivando aqui, né? Super simples, né? Menos 3vy sobre h ao quadrado, tá? Então simplesmente derivar essa expressão aqui em y. E aí, substituindo, tal de yx, né, é mi du dy. A gente já tem o du dy, só multiplicar por mi, né? Aí o mi apareceu aqui, ó. Tá, então, menos 3mi vy sobre h ao quadrado. Tá? De novo, né? Olha aqui, ó. A gente tinha comentado isso lá atrás. Tensão de cisalhamento é uma função de y agora por causa do perfil não linear de v, tá? Da velocidade, ou do u, né? De u, tá? A gente vai ver de novo, né? A gente vai ver lá em análise diferencial o que provoca essas não linearidades no perfil de velocidade. Mas o fato é que um perfil não linear faz com que a tensão desse elemento não seja constante como era naqueles casos que a gente estava vendo anteriormente. Então, aí, estou enfatizando isso aqui novamente, né? Lembra que para o perfil linear, a tensão de cisalhamento era μv sobre h, né? Esse perfil aqui, ó. Então, a tensão de cisalhamento era constante, ela não variava com y, e agora ela está variando, ela depende do y. Tá? E aí, ó, quando estivermos em análise diferencial, a gente vai ver o que causa esses diferentes tipos de perfil de velocidade. Por enquanto, o perfil de velocidade linear significa que a tensão de cisalhamento não varia no espaço entre as placas, por causa disso, né? Porque se a viscosidade, e para o fluido newtoniano, né? Então, se a viscosidade é constante e o perfil de velocidade é constante, então a tensão de cisalhamento não varia, e para esse caso aqui ela tem um máximo em algum ponto, né? Certo? Ela vai ter um valor máximo em algum ponto e um valor mínimo, ou zero, ou nulo em outras regiões. Que é o que a gente vai justamente analisar. Bom, a letra A quer saber a tensão de cisalhamento na parede inferior. Então, na parede inferior, se aqui a origem está no centro aqui do tubo, né? Então, y é menos h. Então, o du dy em y igual a menos h, é só pegar essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, substituir y igual a menos h. Aqui, ó. Só jogar aqui y igual a menos h, tá? Então vai ficar 3v sobre h, né? Que ele tinha um h ao quadrado aqui embaixo, tá? Então colocando menos h aqui, esse sinal de menos simplifica. E aí a gente simplesmente substitui a viscosidade que foi dada, 1,48, a velocidade média foi dada, 0,6, e o H também foi dado, 5 milímetros. Então, a tensão de cisalhamento na parede inferior é 532 Pascal, né? Newton por metro quadrado. E no plano médio aqui, ó, como du dy é zero, certo? Observa aqui, nesse plano médio aqui, ó, o du dy vai variando, né? Ele vai aumentando à medida que o
que o Y vai aumentando, e aí, no centro do tubo, a taxa de deformação, ou gradiente de velocidade, é zero aqui, ó, né? Tem essa parábola aqui e está no topo da parábola. Então, a derivada ali é zero. E aí a tensão de cisalhamento é zero ali. Quer dizer, não existe cisalhamento de uma camada de fluido sobre a outra no centro do tubo, ao passo que ela é máxima na região que a taxa de deformação é máxima, que são essas regiões aqui, ó, onde o fluido passa de uma condição de velocidade zero para uma condição de velocidade finita, seja ela qual for. Então, aqui é onde a gente tem as máximas taxas, as máximas tensões de cisalhamento, tá? E aí o que eu estou mostrando aqui é a convenção de sinal, né? Embaixo aqui, ó, a gente tem uma magnitude da tensão de cisalhamento positiva de 3V sobre H. E o que eu estou enfatizando, lembra que a gente falou do tensor de tensões, eu disse que ele faria mais sentido mais para frente, né? E é o que está acontecendo agora. Então, olha só. Y igual a menos H, na parte de baixo do tubo aqui, ó, onde o elemento fluido adjacente à parede tem a normal unitária para fora. Então, o que eu estou mostrando aqui, né? Se o Y é positivo para cima, essa normal unitária aqui, ela é negativa, né? Essa normal unitária está no sentido oposto do Y positivo, então ela é negativa. Então, para que a tensão de cisalhamento no fluido seja positiva, essa componente tem que agir na direção de X negativa. Tá? Então, essa é a convenção de sinal que a gente tinha falado. Toda tensão de cisalhamento positiva, ela tem que estar na normal, a componente dela tem que ter o mesmo sinal da normal unitária. Então, aqui a normal unitária está para fora, né? É Y em Y menor que zero. Então, esse cara aqui, observa que a gente obteve uma magnitude positiva. Então, a tensão de cisalhamento no fluido tem que estar para a esquerda. Tá? Ela tem que estar na direção que está mostrado aqui, na direção de X negativo, para a gente obter um valor numérico, né? uma magnitude da tensão de cisalhamento positiva. E o que significa a tensão de cisalhamento no fluido para a esquerda? Significa que o atrito está retardando o fluido. Tá? Então, a tendência do fluido é parar, né? O atrito da parede com o fluido no fluido, observa que esse tensor, essas tensões aqui são no fluido. Então, a tendência, como a magnitude da tensão de cisalhamento foi positiva, a gente estava numa área cuja normal unitária é negativa, então essa magnitude só pode ser positiva se a componente estiver apontando numa direção negativa de X aqui, né? Isso significa que está para a esquerda, no fluido, significa que a tensão de cisalhamento está retardando o fluido. Entenderam? Então, na verdade, a direção é em menos I aqui, ó. Então é 3, a magnitude é essa, apontando em menos I por causa da nossa convenção de sinal. Certo? E a reação a essa tensão é para a esquerda, né? Então, o fluido está recebendo uma tensão de cisalhamento que tende a retardá-lo, e, ao mesmo tempo, ele tende a empurrar essa parede aqui para a esquerda, para a direita, tá? Se o fluido está escoando, ele tende a empurrar a parede para a direita, e a parede tende a retardar o fluido numa força oposta ao movimento dele para a esquerda. Tá? Então, ó, a tensão de cisalhamento na parede é 3μV sobre H, apontando em I positivo. A tensão de cisalhamento no fluido, isso daqui é no fluido, é 3μV sobre H em menos I aqui, ó, para a esquerda, tá? Então ele está se movendo para a direita e o atrito está tendendo a pará-lo, né? Uma força para a esquerda. É óbvio, né? Porque se a gente tivesse uma força para a direita aqui, a gente já está ajudando o fluido a escoar, e não é o que o atrito faz fisicamente, né? O atrito faz com que o fluido pare e não escoe com mais velocidade, tá? Certo? Então, é uma aplicação daquela convenção de sinal que a gente viu anteriormente, né? Das tensões que agem num elemento fluido.
Aqui é como se eu tivesse pegado aqui embaixo um elemento infinitesimal muito pequenininho aqui, ó, nesse contato aqui, né, do fluido com a parede, tivesse dado um zoom aqui, tá? E aí eu aumentei, e aí eu tô olhando essa parte aqui de baixo, ó, tá? A parte de baixo aqui, justificando, né, o fato da tensão desses elementos ter sido, né? Então aqui a gente assume que o x é positivo para a direita, né? Então a tensão desses elementos está para a esquerda aqui, ó, no fluido, por causa dessa conversão de sinal. Foi positivo. Para ser positivo, ele tem que estar agindo no sentido de x negativo, pela convenção de sinal, tá? Porque a normal unitária é menor que zero aqui em y. Beleza? Se a gente fizer a mesma coisa para y igual a h, né, na parte de cima aqui, ó, a gente vai observar a mesma coisa. Ó. Em y igual a h, a gente tinha lá o du dy menos 3.000 Vy sobre h ao quadrado, substituindo agora em h, né, y igual a h, que é a parte de cima do tubo, a gente fica agora que a tensão desses elementos é 3.000V sobre h, e aí tem um sinal de menos. De novo, está coerente. Ó, na parte de cima do tubo, onde o elemento de fluido adjacente à parede tem a normal unitária para fora, né? Aqui, ó, normal unitária para fora e y positivo. Então, aqui em cima, né, o y está para cima. A normal unitária aqui é positiva. Em J aqui, né, positivo, né? Então, esse elemento fluido aqui de cima tem a normal unitária para cima. Então, para que a tensão desses elementos seja negativa, com a normal unitária em y positivo, essa componente tem que agir na direção de x negativo, certo? Então, da maneira que estava representado aqui, ó, a gente estava representando as tensões desses elementos positivas, né? Porque a normal unitária aqui é para fora, o x positivo é para a direita, então essa componente aqui estava para a direita. Como agora a gente teve um valor numérico negativo, para que essa tensão desses elementos seja negativo numa área, né, num elemento cuja normal unitária de área é positiva, ela tem que agir no sentido de x negativo. Então também está coerente, né? Aqui no fluido, a gente tem esse valor aqui, a magnitude da tensão desses elementos agindo em menos i, né? Então aqui eu estou olhando as magnitudes, tá? Agora eu me afastei da questão do sinal, né? Agora eu estou olhando a magnitude, estou dizendo que é essa magnitude agindo na direção menos i, tá? Aqui é um valor numérico, né? Negativo, que eu olhei aqui o tensor de tensões, e estou dizendo que é essa magnitude agindo em menos i, tá? Passei o sinal aqui para a direção, né? Do vetor aqui que ele está agindo, né? Tá? Da normal unitária aqui, né? Então, a normal unitária negativa, tá? E a reação a essa tensão é a tensão que o fluido exerce na parede, empurrando para frente, de novo, né? A mesma coisa. É o 3.000V sobre H em I positivo, ou seja, toda a circunferência do tubo aqui, né? Toda a região de contato do tubo com a parede está empurrando o tubo para frente e o tubo está empurrando o fluido para trás, tá? É ação e reação aí, né? Certo, gente? Está claro isso daí? Então, pela convenção de sinal, como esperado intuitivamente, o fluido adjacente à parede tem a tensão na direção oposta ao movimento, né? Então, aqui para a esquerda e aqui também. Tá? Beleza? Aí alguém tinha feito... Posso passar para frente aí? Alguém tem alguma pergunta? Professor, fala aí, Anderson. Eu fiquei um pouco na dúvida na hora de fazer a derivação daquela expressão lá. Você pode me explicar rapidinho como é que você fez? Qual? Não, só na hora de determinar o du dy. Logo no começo, que eu tentei aqui, mas não sei se é... Essa derivada aqui? Cara, eu tenho noção. Isso daqui é uma derivada simples, né? Vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui é zero, né? A derivada desse cara aqui é zero. Certo? Então, você tem que derivar menos 3Vy ao quadrado sobre 2H ao quadrado. Então, du dy é 2 vezes 6Vy sobre 2H ao quadrado. Fiz alguma coisa errada aqui?
E aí esse cara vai embora. Tá. Acho que entendi. Mas por que apareceu o 3 ali? 3 dy sobre h ao quadrado. Que o 3 multiplicou lá, né? O y ao quadrado. Não, mas aí o 2 foi embora aqui, né? O que eu fiz de errado aqui? Professor, seria menos 3 vezes 2, correto? Isso. Mas por que tem o 3? Aí eu sei. Ah, sim, eu já fiz. Aqui eu fiz a conta. Pois é, aqui não é 6, aqui é 3. Tá. Entendeu, Emerson? Entendi. Você separou os dois termos, ficou. Entendi. Show. Beleza? Valeu. Bom, alguém tinha feito alguma pergunta aí sobre tensão superficial, agora que a gente vai começar a falar disso, né? Então é um fenômeno importante para entender a formação do menisco, né? Que é essa, na hora que quem já trabalhou em laboratório aí, já fez iniciação ou estágio, né? E precisou fazer alguma medida num tubo muito fininho, observa que esse fenômeno aqui atrapalha a medida, né? Então, quanto que é essa medida aqui? Seria 22,6, na verdade aqui, né? 21, o 21 está aqui, né? Onde estaria a medida? Aqui ou aqui, né? Então, o menisco, ele acaba fazendo com que a gente tenha erros de leitura, né? Tem o erro de paralaxe lá, né? Onde você está olhando. Aí tem a questão do menisco, se eu não me engano, a gente pega no meio aqui, né? Se eu não estou errado. Mas o fato, né, a gente vai estudar, na verdade, aqui, qual o fenômeno que faz com que ocorra esse menisco aqui, né? E a tensão superficial também é muito importante num estudo que o pessoal faz de recuperação avançada de óleo. Então, ela influencia o escoamento do óleo nos espaços bem pequenininhos que tem, porque o óleo, na verdade, ele não está numa piscina lá no fundo, em subsolo, né? Ele está entranhado na rocha, e aí a rocha passa por diversos caminhos bem estreitos, onde a tensão superficial ela desempenha um papel importante no escoamento, né, do óleo e da água, né? Isso é um escoamento bem complexo. Tem a rocha, tem água, tem óleo, então ela influencia também nessa questão da recuperação avançada de óleo. Tá? Então, tem outros fenômenos também. Zé Paulo, quer fazer alguma pergunta aí? Beleza. E aí de novo, né, algumas observações desse fenômeno. Tem muito fotógrafo que consegue captá-lo de forma bem legal, né? Então, o nadador, quando ele está submergindo, né? Na verdade, quando ele está emergindo, né? Quando ele está saindo da água, existe um tempo se você conseguir capturar bem isso, né? Que a tensão superficial faz uma película de água ali, né? Então, esse é o momento que ele ainda não rompeu, que o nadador ainda não rompeu a tensão superficial da superfície da água aqui. Então, a gente vê como se fosse realmente uma películazinha ali em cima dele, né? Então, isso daqui é mercúrio em cima de uma mesa, né? Então, ele normalmente adquire, quem já entornou mercúrio sabe que ele tem esse comportamento, mais ou menos. E sempre que você enche o copo acima da borda, né? O copo d'água acima da borda, a gente consegue colocar água um pouquinho mais do que a capacidade do copo, justamente porque na superfície da água ali existe a tensão superficial que consegue manter a água ali sem escorrer, né? Então, o que explica fisicamente, né, a tensão superficial? O que explica fisicamente essa capa, né, essa camadazinha que consegue reter aí primeiro que faz esse comportamento aqui, né, que faz com que a gente tenha o menisco formado, que faz essa capazinha de fluido, né? É o seguinte, então vamos considerar aqui, para a gente entender isso, né? Vamos considerar duas moléculas fluidas, uma na superfície, que é essa daqui, né? Uma molécula aqui na superfície, e uma molécula aqui dentro
do fluido, né? Então, essa molécula D que está lá dentro do fluido e uma molécula que está na superfície. E aí, ó, as forças atrativas da molécula que está no interior do fluido, pelas moléculas vizinhas, se balanceiam. Então, ela está em equilíbrio ali, direitinho, de forças ali, né? Intermoleculares ali. Agora, a força aplicada pelas moléculas de gás aqui, acima da superfície, elas são muito pequenininhas. Então, se a gente fosse botar umas setinhas aqui representando a magnitude dessas forças, elas estariam mais ou menos assim. Elas seriam forças menores do que a de atração molecular ali para dentro. E aí, essa força líquida atrativa, né, das moléculas da superfície ela tendem a puxar as moléculas da superfície para o interior do líquido, porque ela é muito mais forte, né? A atração com as moléculas vizinhas ali é muito mais forte do que com as de gás do lado de fora. Então, por isso que a gente tem por isso que as gotas normalmente são esféricas, né? Porque o estado de menor energia que essas forças exercem são nesse formato esférico. E é por isso que a gente tem esse formato aqui enfim, do copo, né, acontecendo esse fenômeno, ou do nadador quando está emergindo, tá? Certo? Então, fisicamente é isso, são forças que o líquido tem com seu vizinho, né, que é muito mais forte do que o que ele tem com gás. E aí, né, a tensão superficial é a magnitude dessa força por unidade de comprimento. Então, toma muito cuidado, porque apesar de se chamar tensão, ela é força por comprimento, tá? Não é por área. Então, tome cuidado com a definição disso, né? Tá? E, de forma geral, a tensão superficial, ela age na interface entre... Né, onde que a gente quantifica a tensão superficial, né? É na interface entre o sólido, o gás e o líquido. Porque é justamente a tensão superficial aqui que está puxando, está fazendo com que o líquido não esparrame, né? Então a gente consegue quantificar isso de forma mais precisa nessa interface aqui. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Uma outra nomenclatura, eu não uso essa, só para deixar indicado aí, né, para vocês, é a energia de superfície. Que aí, se a gente pegar essa unidade aqui, Newton por metro, né, fizer Newton metro por metro quadrado, a gente vai ficar com Newton por metro também. E Newton metro é Joule, né, é a energia aqui, Joule por metro quadrado. Então, tem um autor que chama isso, e vamos dizer assim, identifica ou fisicamente observa a tensão superficial como uma quantidade de energia superficial. E aí, nesse caso, eles dizem, né, que o sigma S, aí, a tensão superficial, é o trabalho de alongamento que precisa ser feito para aumentar a superfície, né, a área ali superficial, de uma unidade, de uma quantidade unitária. Se a gente for olhar por esse lado aqui, quantos joules você tem que fornecer, sei lá, aqui para, por exemplo, para essa interface, ou para essa interface, ou para essa outra interface aqui, né? Quantos joules você tem que fornecer para essa interface líquido-ar, ou líquido-gás, né? Para aumentá-la de uma quantidade unitária. Então, essa é a outra definição, que eu normalmente não uso aqui no curso. Eu uso mais como a tensão necessária aqui, né? Como uma tensão que mantém, que faz com que o fluido eventualmente aqui se adere à parede e forme essa película, né? Tá? Eu não trabalho com essa outra definição em termos de energia, né? Para mim é muito mais em termos de força, tá? Então, uma força por metro que age na interface e que faz com que a interface do líquido crie essa membrana, né? Essa membrana invisível
mas que é devido a essas forças intermoleculares aqui, né, esse desbalanceio de força entre o líquido e o gás. Tá? Para as gotas, né, elas se comportam como balões esféricos com líquido e a superfície, né, como uma membrana sob tensão. E aí o que faz essa tensão aí justamente é o desbalanceio das forças. Isso daqui é uma coisa muito importante, né, que a tensão superficial ela sempre age paralelo à superfície. Então ela está sempre paralela aqui, ó, tá? Ela está sempre agindo paralelamente aqui, mantendo a superfície nesse formato, né? Tá? Ou aqui também, né? Ela está sempre paralela aqui, acompanhando aqui a superfície, tá? Então tem essa superfície aqui, ela está paralela ali à superfície que se forma ali, tá? Aqui também, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a superfície, a tensão superficial, ela está sempre paralela aqui, ó, a essa superfície. Então ela está sempre como se fosse uma membrana, como se fosse um balão mesmo, né, de soprar que você enche. Então a tensão superficial ali no balão está sempre paralela ali, é sempre unidimensional, né? Um estado, o pessoal chama aí em mecânica de sólidos de estado plano de tensão, né? Ela está sempre ali naquela direção ali, ó, sempre um plano ali, né? Tá? E aí algumas observações desse fenômeno, né? Tem as ondas capilares que a gente vê na superfície dos lagos, são ondas pequenininhas que não chegam a romper a tensão superficial. Tem esses insetos que se locomovem em cima da água, né? Porque o peso deles é tão pequeno e a área por onde a perninha deles encosta a água é grande, né? Então a tensão, não é suficiente para romper a tensão superficial. Aí aqui tem uma agulha colocada cuidadosamente em cima da superfície do líquido, né? Então a tensão superficial ali mantém a agulha, impede que ela afunde, né? Apesar da agulha ser mais pesada que a água, né? E aqui tem um vídeo interessante. No período passado essa aula foi passou lá no YouTube, né? Eles têm essa questão de direito autoral. Esse é um vídeo da BBC e aí acabou que o YouTube liberou a aula porque acho que o canal não tem nenhum fim comercial, né? Aí acabou sendo liberado, mas vamos ver se esse período vai ter algum problema. É um vídeo muito interessante da BBC sobre, mostrando, né, com uma câmera de alta velocidade, gotas de leite caindo na água. E aí gota de leite porque se fosse água na água ia ser difícil de ver, né? Então são algumas observações desse fenômeno. Ó. Como é que é realmente uma membranazinha que se forma e aí eventualmente ela se rompe. Ó. Em algum momento essa membrana se rompe. Deixa eu botar a tela inteira aqui. Como é que eu faço isso? Acho que tem que clicar aqui. Então, aí a gente vê direitinho. Ó. Isso daqui é a interface da água, né? Aqui seria o ar, aqui a interface, aqui a água ali para dentro. Então a gente vê direitinho ó, como é que a tensão superficial forma essa película, né? Essa membrana ali, esse desbalanceio de força na interface faz com que exista uma membrana, eventualmente ela se rompeu ali, né? E aí, aqui no momento que ela se rompe, a gente vê direitinho a tensão superficial puxando o líquido para esse formato. Certo? Então, a tensão superficial é basicamente isso, né? Esse fenômeno, esse desbalanceio de força ali na interface que faz com que a gente tenha essa película formada ali na interface da água, tá? E aqui, ó, tem tabelado algumas grandezas. Então, a magnitude da tensão superficial por metro, então só toma cuidado, porque esse Mzinho aqui, ó, parece ser um milli. Ele não explica muito bem isso no livro, né? Eu imaginei que esse M é de milli, né? Então, milli-newton por metro. Então, 10 a menos 3 newton por metro. Então, você tem que pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 10 a menos 3, tá? Por exemplo, benzeno, ele na superfície ali, ele tem uma tensão superficial de 28,9 vezes 10 a menos 3 newton por metro, né? E essa tensão superficial
ela está agindo sempre paralela aqui à área que a gente falou, né? A tensão que está mantendo essa películazinha aí no lugar, tá? E uma outra grandeza que a gente vai ver é o ângulo de contato, né? Esse θ aqui, né? Qual é o comportamento, qual é a característica, de quantos graus essa deflexão se forma, e se ela é para cima ou para baixo. A gente vai ver isso com mais detalhe agora, essa questão do ângulo de contato. Bom, aí alguns dispositivos, né? Vamos dizer assim, para a gente, nós engenheiros mecânicos, qual é a grande utilidade do estudo da tensão superficial, que é justamente minimizar o efeito capilar, né? Saber quais são as grandezas que influenciam no efeito capilar, para desenvolver dispositivos que minimizem esse efeito nos dispositivos, né? E aí, quando tem fluido dentro de um tubo capilar, a tensão superficial provoca um comportamento curvo na superfície. Aqui é a água, né? A curva é para cima. Professor, Diga, a tensão José. superficial ocorre somente na água ou em diferentes tipos de líquidos? Diferentes. Cada líquido tem a sua aqui, ó. Benzeno, tetracloreto de carbono, etanol, glicerina, cada uma tem uma tensão superficial mais forte que a outra. O do mercúrio é enorme, 484. Tá? O metanol um pouco menor, tem uma água 72,8, tá vendo? É relativamente grande, um pouco maior que outros fluidos, né? Tá? Então, todos os fluidos têm esse desbalanceio aí, né? Toda a interface fluido-gás tem esse desbalanceio. Tá? E aí, quando tem um fluido dentro de um tubo capilar, a tensão superficial ela provoca um comportamento curvo, né? Eventualmente mudando seu nível. E aí essa curva é chamada de menisco e afeta a viscosidade sendo feita. Se for um fluido como a água, né? Aí ele aumenta ali, o efeito capilar tende a aumentar, subir o nível, e dependendo do fluido aqui, o mercúrio, por exemplo, né? A gente pode ter um aumento capilar ou uma depressão capilar, tá? Dependendo do fluido em contato com o tubo, né? Nessa interface tubo-ar e líquido, né? Ele pode subir ou diminuir ali. Mas isso é essencial, né? A gente falou de alguns problemas que acontecem, como o efeito capilar, mas, por exemplo, na separação de água e óleo, então, eventualmente, esse efeito capilar faz com que você consiga extrair óleo da água. O lampião, ele funciona segundo esse fenômeno, né? Esse capillary rise aqui, né? Essa subida capilar, faz com que o querosene, você tem o querosene aqui embaixo e ele pegue fogo ali em cima. Então, existem alguns fenômenos que a gente precisa desse efeito, tá? Agora, existe um outro parâmetro que não a tensão de cisalhamento, que é o ângulo de contato, que é o θ, que é o ângulo, né, entre a tangente da superfície do líquido e a superfície sólida no ponto de contato. Então, isso daqui, basicamente, né, acontece em interações sólido, líquido, gás, tá? Então, para acontecer esse ângulo θ aqui, a gente tem que ter essas três condições aqui, né? O gás, o líquido e um sólido aqui, que é o tubo, né? Aí vai se formar esse comportamento aqui, né? Aí a gente vai ter um ângulo associado a esse contato. Tá? Esse ângulo pode variar pela variação do líquido ou pela variação da característica da superfície. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho água e mercúrio dentro da mesma superfície. Então, a água, o ângulo de contato é menor que 90, e no mercúrio o ângulo de contato é maior que 90. Tá? Então, depende do líquido, a depender do líquido, o ângulo de contato muda, esse comportamento aqui muda. E aqui eu tenho o mesmo líquido em duas superfícies diferentes, né? Eu tenho água, por exemplo, numa superfície suja, e água numa superfície encerada, que é quando você encera o carro, né? Aí você torna o comportamento da interação água, sólido e gás dessa forma. Deixa eu ver se a próxima foto é isso. Tá vendo aqui? Ó, isso é um capô de um carro. Essa parte aqui está encerada e essa parte aqui está não encerada. Então, na parte não encerada, o líquido consegue molhar a superfície, né? Então, esse ângulo define esse conceito de molhabilidade.
Quando a superfície está encerada, aí isso é uma característica, de novo, né, dessas interações moleculares. Isso é muito... O entendimento conceitual disso é muito mais para o engenheiro químico do que para a gente. A gente está mais interessado no efeito disso, né? Que é particularmente na questão do efeito capilar ali nas medidas que são feitas em dispositivos com tubo pequenininho, né? Tá? Isso aqui é só uma motivação, né, para vocês verem essa questão da molhabilidade, tá? Então, aqui, ó, isso daqui está representando essa superfície, né? Quando o θ é menor que 90, né? O que é o θ, né? É o ângulo entre a normal aqui, ó, entre a superfície líquida e a superfície sólida no ponto de contato, tá? Tangente à superfície líquida, né? Então a gente pega uma tangente aqui à superfície líquida e a superfície sólida aqui, né? Então esse é o ângulo aqui, tá? O ponto de contato. Então, se ele é menor que 90, então ele é dito molhável. O líquido molha essa superfície. Se ele for maior que 90, né? Se a tangente aqui dessa área e a superfície aqui, se esse ângulo for maior que 90, o líquido não molha a superfície, ou não molhável. Tá? Ele fica dessa forma aqui, né? Então a gente tem a folha de inhame, folha de taioba, né? Quem é da roça aí sabe muito bem que a folha de inhame e a folha de taioba tem um comportamento, uma característica não molhável. O ângulo de contato é desse. Então a água não para ali, ela tem esse comportamento aqui, né? E aqui um zoom desse comportamento superfície sólida. Aí aqui está aí o ângulo, né? Seria esse ângulo aqui, ó. Ou esse ângulo aqui, menor que 90, né? Então, molhável, né? Uma superfície molhável e uma superfície não molhável. Tá? E o que isso tem a ver, né? Essa questão do tubo capilar. Porque, a depender do comportamento do líquido, né? Da característica sólido, líquido, gás, se o θ for menor que 90, né, a tensão superficial, ou seja, se ele for aqui, ó, molhável, se o líquido for molhável no sólido ali que está fazendo o tubo capilar ali, né, o medidor de pressão, o medidor de, enfim, na pipeta, o que quer que seja, né? Se ele tiver essa característica, a tensão superficial tende a puxar a água para cima, tá vendo? Então, tem que existir alguma força aqui, né? Porque se eu estou com um nível de água aqui quer dizer, tem um outro nível aqui acima, tem que ter uma tensão puxando essa água para cima. É justamente a tensão superficial que se forma ali. Aqui a gente está vendo uma figura bidimensional, mas isso é um tubo, né? Então essa tensão superficial, ela está puxando toda essa circunferência aqui para cima. E ela adquire essa característica porque quer dizer, esse líquido aqui, ele é molhável nesse sólido. Então ele está adquirindo, né, esse θ menor que 90, puxando essa coluna de líquido aqui para cima. Tá? Então a água sobe até o ponto que o peso do líquido no tubo, acima do nível aqui de líquido, né, se balance com a tensão superficial na interface ali sólido, líquido e gás. E o contrário acontece para o mercúrio. Então ele desce aqui numa depressão até o ponto que a tensão superficial não consiga mais ter força para causar essa depressão aqui. Tá? E aí, né, a tensão superficial, o ângulo de contato, eles dependem do líquido e da superfície sólida, né, ou do líquido ou gás na interface. Então aqui a gente tem a mesma superfície, mesmo líquido. Tá? E aí por quê, né? Por que acontece essa questão? Por que o líquido tem esse comportamento? Por que a água tem esse comportamento de aderir à parede e o mercúrio menos, né? Porque ao vidro aqui, no caso, né? A gente está falando especificamente do vidro.
Porque as moléculas de água são mais fortemente atraídas para moléculas de gás, de vidro, que são as forças adesivas, do que eles são para outras moléculas de água. Então ela gosta muito mais de ficar coladinha ali com a molécula de vidro do que ficar coladinha com suas moléculas vizinhas. Por isso que a água apresenta esse comportamento. E o mercúrio não. Ele gosta muito mais de ficar... ele tem uma força muito maior de atração com as moléculas vizinhas do que ele tem com as moléculas de vidro. Então por isso que o mercúrio apresenta essa característica aqui de depressão e a água apresenta a característica de um aumento aqui, né, de nível, tá? E aí, né, a magnitude desse aumento aqui, esse H, num tubo circular, numa coluna cilíndrica de líquido, né? Então, o fundo da coluna de líquido, a gente assume que está no mesmo nível aqui da superfície livre do reservatório. E aí, então, o peso dessa coluna aqui, ó, que está acima do nível, é mg, né? Certo? O que é o M? Massa específica vezes o volume. Então, massa é massa específica vezes o volume. Lembra que o V cortado é volume. E qual é o volume dessa... Aí a gente esquece essa parte curva aqui e assume que tudo é uma circunferência, tudo é um cilindro, né? Então, πr2, né? A área aqui da base desse cilindro, onde R é o raio aqui do tubo, né? Vezes o H. E aí ele vai equalizar, né, com a componente da tensão superficial que age aqui na interface entre o tubo e o líquido. Tá? Que age aqui justamente na interface, né? A tensão superficial, ela está agindo aqui para puxar essa coluna de líquido para cima, ela está agindo nessa interface aqui, né? Certo? Aqui no meio ela não tem nenhuma tensão superficial aqui, como ela é sempre paralela, né? Ela só está fazendo a membrana se formar. Quando ela chega aqui na interface, ó, ela tem essa componente paralelo, mas ela vai ter uma componente para cima também, né? Quer dizer, ela tem essa componente tangencial à área aqui, ó. Mas ela vai ter essa componente para cima, que é 2πr, né? Que é a circunferência aqui vezes a tensão de cisalhamento, vezes o cosseno φ, porque é a projeção aqui vertical, né? Tá? Então, o H, quanto que ele sobe? É 2 vezes a tensão superficial, falei tensão de cisalhamento, mas não era, tensão superficial. É 2 vezes a tensão superficial sobre massa específica, aceleração local da gravidade, e R cosseno φ. Então, dessa forma aqui, ó, a gente quantifica, sobe. E tudo isso daqui o sigma é tabelado. Esses caras a gente sabe, né? O φ normalmente é dado também, o φ é tabelado, lembra que a gente viu aqui nessa tabela anterior, ó? Cadê? Aqui chama φ, outro teto, tá? Mas o teto tá aqui, ó. Certo? Então, a gente consegue quantificar isso e até fazer um gráfico, né? Do seguinte, ó. Esse gráfico aqui, ele está mostrando o seguinte, ó. A gente tem água e mercúrio. Então, a gente tem o sigma das tabelas, tá? Da água e do mercúrio, que é o que a gente acabou de ver. Massa específica também da água e do mercúrio. O R a gente tem tabelado e o cosseno φ tem tabelado. Desculpa, o G a gente é 9,31, né, aceleração local da gravidade, e o φ está na tabela. Então, tudo sai dessa tabela que eu acabei de mostrar. Certo? Todas essas quantidades saem dessas tabelas aqui, né? A tensão superficial, se determinada em laboratório, e aqui o ângulo de contato. Então, a gente pode fazer um gráfico mostrando o seguinte, ó. Quanto menor é o raio, quanto menor for esse raio do tubo aqui, ó, quanto mais fininho ele for, maior é o aumento capilar. Ó. Aqui ele está diminuindo, ó, 20 milímetros, 15 milímetros, 10 milímetros, e aí esse ΔH aqui é justamente, ó, se vocês olharem essa figura aqui, ó, quanto mais fininho é o tubo, tá vendo aqui? Ó? Aqui tem tubos de diversos diâmetros. Aqui seria R1, aqui seria R2, R3, tá certo? Ó, ele está ficando mais fininho.
E o ΔH está aumentando, tá vendo aqui? Ó? E o ΔH só aumentando. A força responsável pela subida aqui do fluido dentro desses tubos capilares é a tensão de cisalhamento, que está agindo na interface entre o fluido, entre o líquido, o gás e o sólido, né? Justamente isso que está indicado aqui nessa figura. É igual sigma vezes a área, e a área é 2πr, né? É a área dessa seria... Opa, falei besteira aqui. Vezes, não sei como que eu vou chamar a circunferência aqui, vezes o C, sei lá, né? Que é o 2πr ali, né? Vezes o sigma, tá? Que está puxando para cima. E claro, né? Essa é uma força que está em todo o tubo ali, né? Para trás ali, aqui para frente, tá? Ela que está fazendo, ela é responsável por esse aumento, por essa coluna de líquido ali, né? Está se formando à medida que o tubo vai ficando mais fininho, tá? Então o nível, vamos dizer assim, seria aqui, né? Tá? O nível seria, na verdade, o ΔH não é ali, né? O ΔH que a gente está vendo é aqui, ó. O ΔH é isso aqui, ó. Tá? Certo? É acima, o ΔH é acima do nível de líquido, né? Então o nível de líquido está aqui. Então a gente está vendo que o ΔH, que é o que está mostrando aqui, ó. Tá? Nesse gráfico, né? O diâmetro diminuindo, o ΔH aumentando por causa desse balanço de força que a gente fez aqui, ó. Nesse elementozinho de fluido ali dentro do tubo, tá? E a mesma coisa acontece para a depressão capilar, né? Quer dizer, à medida que o tubo for diminuindo, se tivesse mercúrio ali, o ΔH estaria para baixo aqui, ó. Seria o contrário se isso fosse um fluido que não molhasse a superfície, tá? Ou que a força, que nesse caso aqui, né? A gente viu aqui, ó. A força de adesão é maior que não, na verdade é o contrário. A força de coesão, que é a força de atração entre as moléculas de mercúrio, é maior do que a força de adesão, que é a força de atração com as moléculas de gás. Então, nesse caso, seria uma depressão, o ΔH estaria para baixo, se isso daqui fosse mercúrio, tá? Opa, aqui. E... Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, para a gente, na verdade, a tensão superficial, né? No nosso caso, é muito mais nessa questão dessa capilar e da depressão capilar. Saber, né? Entender que a tensão superficial ela é responsável por fazer com que haja essa subida e, eventualmente, uma depressão. Tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Tudo certo? Então, monitor. Qualquer dúvida me procurem aí por e-mail. E amanhã estamos de volta aí, tá certo?